Olá, inicialmente gostaria de parabenizar os organizadores do manual e agradecer pela lembrança do meu nome. Eu sou Evelyn, sou professora adjunta do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina e vou falar sobre assistência pré-natal em época de pandemia pela Covid-19. E eu dividi a minha aula em 6 tópicos: como fazer a organização da assistência pré-natal no contexto da pandemia, como seguir o pré-natal de baixo e alto risco, o que fazer na rotina, o que fazer na suspeita de infecção, como seguir as gestantes confirmadas e o que orientar para as mulheres no pré-natal quanto ao parto. Bom, então, inicialmente, no contexto da pandemia, todos os serviços de saúde tiveram que fazer uma reorganização dos fluxos. O ideal é que em todas as portas de entrada dos serviços de saúde existam áreas específicas para atendimento de pacientes COVID e não COVID, inclusive no atendimento pré-natal. Essas áreas devem ser sinalizadas e identificadas. E o certo é que tenham entradas, espera e consultórios distintos para as áreas COVID ou não COVID. A área de espera deve ser organizada de forma a manter um distanciamento mínimo entre as cadeiras e o serviço também deve evitar a formação de filas e aglomeração. Todas as pessoas que frequentam o local devem ser orientadas a usar equipamentos de proteção individual. Idealmente, as pacientes deveriam ser triadas antes de comparecer para consultas ou exames de pré-natal, e essa triagem deve ocorrer em 2 tempos. O primeiro, 48 horas antes da consulta, através de contato telefônico, e depois no momento da admissão do serviço de saúde. Na admissão, deve ser feito um questionário com perguntas rápidas, a paciente deve ser orientada do motivo do rastreamento e dar tempo para a paciente responder a cada pergunta. Um esquema básico está no quadro que está disponível no manual. Você está com gripe? Tem tosse? Seu nariz está escorrendo? Está com dor de garganta, dor no corpo? Percebe que não consegue sentir o cheiro e o sabor das coisas? Teve febre ou calafrios? Falta de ar, diarreia? Teve contato com alguém que testou positivo ou que foi internado por gripe ou pneumonia nos últimos 14 dias? Bem, após o contato telefônico e a triagem na admissão do serviço, deve ser aferida a temperatura por meio de termômetro digital. Se a paciente estiver afebril e assintomática e não tiver contato suspeito, ela vai ser encaminhada para o atendimento pré-natal de rotina. No caso dela estar febril ou sintomática ou tiver contato com alguém suspeito, ou seja, apenas uma das situações do quadro à direita, ela vai ser encaminhada para a área COVID. Em todos os setores, é importante a utilização de EPIs, independente da paciente ter sintoma ou não, porque a triagem sempre pode falhar. Então, a recomendação para mulheres assintomáticas é que os profissionais de saúde usem sempre máscara cirúrgica e as pacientes e acompanhantes usem adequadamente máscara de tecido e sejam orientadas à higiene de mãos. Para pacientes suspeitos, idealmente o profissional deve usar máscara N95, se não for possível pode ser a máscara cirúrgica, mas deve complementar também com touca cirúrgica, roupa privativa e a paciente acompanhante máscara cirúrgica. Em todas as situações, vale lembrar que os profissionais devem manter os cabelos presos e não usar adornos pessoais. Como fazer o segmento pré-natal? Bom, a rotina pré-natal deve ser mantida e a mulher deve ser orientada a vir às consultas pré-natal e manter o segmento, porque em virtude do contexto da pandemia, muitas pacientes acham que é mais perigoso elas irem ao serviço de saúde do que ficar em casa, e isto não é uma verdade. As instalações devem ser adaptadas e a paciente deve ser orientada que isso vai estar adequado, e o melhor é que as consultas sejam presenciais na medida do possível. Mas em situações de lockdown, a gente pode fazer algumas consultas virtuais sabendo-se das limitações das mesmas, como a dificuldade de acesso à internet e a relação médico-paciente. Eu vou discorrer um pouco sobre a consulta virtual, mas ela está bem detalhada na aula específica de telemedicina. O ideal também é que as consultas e exames subsidiários sejam concentrados no mesmo atendimento para se evitar deslocamentos desnecessários, e todos os exames da rotina pré-natal devem ser mantidos, inclusive o rastreamento do diabetes gestacional com a curva glicêmica no 2º trimestre e a repetição trimestral das sorologias.
Bom, num contexto de intercalarmos as consultas virtuais com as consultas presenciais, o que pode ser feito é, na primeira consulta, um atendimento virtual com anamnese, orientação, solicitação de exames, depois uma consulta presencial com ultrassom, aí uma nova consulta virtual, a consulta presencial pode ser intercalada para a 20ª semana, depois um novo atendimento à distância e a partir daí as consultas presenciais ficam mais frequentes. Ao redor de 37, 38 semanas pode ser colhido o PCR para COVID, como está recomendado a coleta universal no manual, e a primeira consulta pós-parto também pode ser à distância. Não esquecer de anotar todo o atendimento em prontuário médico e se certificar de que a paciente entendeu bem as orientações. Caso o atendimento seja todo presencial, o cronograma proposto no manual é fazer a primeira consulta com 11 semanas, intervalar a segunda para 20 e a terceira para 28. Então, aqui nós vamos ter um intervalo maior entre as consultas. A partir do terceiro trimestre, esse intervalo vai diminuindo e a partir do termo vai ser semanal. Lembrar que essa cronologia ela vai depender da idade gestacional, da presença de doenças maternas e fetais, de comorbidades e da evolução da gravidez. E vale colocar também que no atendimento virtual a paciente deve ser orientada que vai ser mantido o direito à privacidade e sigilo, ela deve procurar um local tranquilo para o atendimento, com a presença de um acompanhante da confiança dela. Se for possível a aferição da PA, o profissional de saúde deve solicitar que a paciente faça a medição da pressão e do peso e o médico deve se atentar para sinais e sintomas, uma vez que o exame físico não vai ser feito. Então, sinais e sintomas como edema, dor de cabeça, alteração da movimentação fetal. É importante a paciente saber que caso ela deseje, o atendimento presencial está disponível, muitas pacientes podem achar que estão menos seguras com o atendimento virtual e elas precisam saber que o serviço de saúde vai estar aberto a qualquer momento. O atendimento pode ser feito por plataformas digitais, mas na impossibilidade ou em populações com menor acesso, também pode ser usado o telefone comum. Bom, o que fazer na rotina? A orientação sobre a pandemia deve fazer parte da rotina pré-natal. Então, todas as gestantes devem seguir as mesmas recomendações para evitar exposição ao vírus e o pré-natalista deve reforçar isso insistentemente em todas as consultas. A mulher deve usar máscara de tecido que cubra adequadamente o nariz e a boca, manter distanciamento social, evitar lugares fechados e locais com aglomeração, mesmo que ao ar livre, higienizar as mãos e desinfetar superfícies frequentemente, evitar contato com pessoas potencialmente doentes e, se a mulher tiver crianças pequenas, orientar que as crianças também devem evitar contato com crianças de outras famílias. Para evitar a Covid, a gestante deve basicamente seguir 3 passos. Conhecer o fato, ou seja, saber que o contágio se dá por contato menor do que 2 metros e que pessoas assintomáticas podem disseminar o vírus, e saber que gestantes têm mais chances de doença severa que não gestantes. Contribuir para diminuir a disseminação viral através do uso de máscara, higiene das mãos, limitação de contatos e conversar com o pré-natalista. Manter as consultas, sempre notificar o médico se sintomas, e isso é muito importante reforçar, porque às vezes elas esquecem ou têm medo de dizer que estão com sintomas. A paciente pode manter o plano de parto no serviço de referência, mas ela vai ser orientada que no pós-parto as visitas vão estar restritas. As recomendações habituais do pré-natal são mantidas, a suplementação de ácido fólico e vitamina D segue as recomendações nacionais, não é necessário aumentar a ingesta de vitamina D, se necessária a prescrição de ácido acetil salicílico para prevenção de pré-eclâmpsia deve ser feita e a paciente deve ser orientada a completar o calendário vacinal indicado, com vacina tríplice adulta celular, hepatite B e influenza. E a paciente deve ser orientada também que a vacina da influenza é segura e previne agravos maternos e fetais. Quando indicada, a corticoterapia para maturação pulmonar fetal pode ser feita e o tabagismo, que já é uma preocupação na gravidez, no contexto da pandemia, torna-se um fator adicional e a paciente deve ser alertada sobre isso.
Há vários fatores de risco relacionados à doença grave e, obviamente, qualquer paciente pode evoluir para o agravo, mas os principais fatores de risco associados com internação em UTI, admissão em UTI e ventilação mecânica na gravidez são a hipertensão, a obesidade e o diabetes. Cabe ao profissional de saúde alertar, e identificar essas situações. Uma dúvida frequente é como proceder quanto ao afastamento profissional das grávidas. Bem, para a paciente sintomática que vai ficar em isolamento domiciliar, devemos fornecer um atestado de 14 dias e, se a gestante autorizar, podemos informar o CID de influenza, J11, ou o CID de infecção por coronavírus de localização não identificada, se ela tiver a pesquisa positiva para o SARS-CoV, que é o B34.2. Para a paciente assintomática, onde a preocupação é apenas o risco de contágio, nós sabemos que as gestantes e puérperas são consideradas pelo Ministério da Saúde como grupos de risco e que qualquer infecção pode agravar a evolução do ciclo gravídico puerperal. Então, a recomendação é que o médico elabore um relatório atestando que a paciente é gestante com o CID Z32.1, gravidez confirmada, apontando a idade gestacional e informando que se trata de grupo de risco, recomendando a troca de função ou trabalho remoto. Se isso não for possível, pode-se conversar sobre o afastamento, mas não há uma lei nacional que prevê o afastamento profissional para os grupos de risco. Também vale colocar, que nesse contexto da pandemia, a situação de estresse, ansiedade e medo é muito frequente. A paciente deve ser abordada sobre isso, como está a expectativa dela, como está a família dela, e também aumenta muito a violência doméstica. Então, cabe ao assistente de pré-natal ou pré-natalista tentar identificar, fazer uma abordagem empática e, quando possível, multiprofissional para essas situações. Bom, o que fazer na suspeita de infecção? Então, para mulheres assintomáticas com potencial exposição, o maior risco de desenvolver a doença está até o 10º dia após o contato suspeito, mas há casos de até 14 ou mais dias. Então, a paciente deve ser orientada sobre a evolução natural e deve ser orientada a manter o isolamento por 14 dias. Nessa fase, ela deve ser monitorada quanto à temperatura, tosse e dispneia. Para mulheres assintomáticas e que tenham confirmado o coronavírus, deve-se avaliar os riscos da doença severa, orientar sobre a evolução da doença, tempo de aparecimento e agravamento dos sintomas e, idealmente, a equipe de saúde deve fazer contato telefônico. A mulher deve manter isolamento domiciliar e as consultas devem ser reprogramadas para 14 dias após a positividade do teste. Para mulheres sintomáticas, colhe-se o PCR e o próximo passo é avaliar a gravidade dos sintomas, e uma forma prática está no quadro. A mulher tem dificuldade para respirar ou taquipneia? Consegue completar uma frase sem ter que parar? Tem tosse com sangue ou dor torácica ou dificuldade para ingerir líquidos e comprimidos? Tem sinais de desidratação como tontura? Está menos responsiva ou confusa? Se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, a paciente é orientada a procurar um serviço de emergência imediatamente, porque aqui eu tenho uma situação de alto risco. Se ela não tiver nenhum desses sintomas, o próximo passo é avaliar condições clínicas ou sociais. Há comorbidades, riscos obstétricos ou vulnerabilidade social? Se houver uma dessas situações, a paciente tem um risco moderado. Devo fazer oximetria, avaliar a necessidade de imagem do pulmão e o segmento deve ser rigoroso, podendo-se inclusive ser uma internação em enfermaria. Caso contrário, a paciente pode ser mantida sob cuidados domiciliares, orientada ao uso de sintomáticos, hidratação e repouso, ficar isolada e deve ser feito contato telefônico. Sempre que houver mudança de algum dos parâmetros, o algoritmo deve ser reiniciado. As pacientes que forem mantidas em cuidado domiciliar devem ser orientadas, de preferência por escrito, a procurar um serviço de emergência se piora da dispneia, febre independente do uso de antitérmicos, intolerância à ingesta oral, dor torácica ou complicações obstétricas como contrações ou perdas vaginais. Para as mulheres confirmadas, se ela precisar procurar o serviço médico nos 10 primeiros dias da doença, ela deve ser orientada a entrar pela área COVID. Nesse tempo, a equipe de saúde deve fazer o contato telefônico 2 a 3 vezes por semana e diário entre o 7º e o 10º dias da doença, que é quando há a possibilidade de piora.
O retorno ambulatorial pode ser programado na área comum, 10 dias após o início dos sintomas, desde que a mulher esteja 24 horas sem febre e sem sintomas respiratórios. Como há associação de outros coronavírus com restrição de crescimento, sugerimos um ultrassom 15 dias após a resolução da doença, com repetição no terceiro trimestre. E se a doença for nas fases mais iniciais da gestação, quando possível, fazer uma avaliação morfológica no segundo trimestre. Os demais exames seguem a rotina habitual do pré-natal e a paciente que teve o Covid resolvido deve ser orientada a manter as medidas de prevenção, uma vez que não é certeza que a doença causa imunidade permanente. Bom, o que orientar para a mulher no parto? As pacientes devem ser orientadas no pré-natal a informar na maternidade qualquer sintoma ou contato suspeito quando forem admitidas para o parto. Isso é importante porque às vezes elas não falam, né, e aí elas chegam, são colocadas em área comum. Ela vai ter direito ao acompanhante, mas o acompanhante não pode pertencer ao grupo de risco, deve estar assintomático, evitar circulação nas dependências do hospital. Ambos devem ser orientados quanto aos riscos de contágio no contexto da pandemia e manter os cuidados de prevenção com o uso contínuo de máscara durante a internação. A assistência ao parto segue a recomendação habitual do pré-natal para as pacientes que se recuperaram da doença e vale avisar o neonatologista sobre a ocorrência de Covid na gestação. As visitas na maternidade e no pós-parto devem ser limitadas. Bom, e por último, não esquecer de manter a rotina pré-natal, que é uma das principais medidas para a prevenção de morte materna, e apesar de estarmos num contexto preocupante e único de pandemia, as mulheres continuam a morrer de hipertensão, pré-eclâmpsia, hemorragia e infecção. E a assistência pré-natal é uma das principais estratégias para evitar a morte materna. No QR Code está o arquivo da aula em PDF para quem quiser deixar salvo, e eu agradeço novamente a participação.